Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é Professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à aula número 9 do nosso curso básico de eletrônica, ou curso de eletrônica básica, como queira. Nesta aula vamos falar sobre fusíveis e disjuntores. Fusíveis são elementos, que se abrem quando há uma anomalia no circuito, quando há uma corrente excessiva. Tá? Fusíveis se abrem e devem ser repostos, não são elementos que se regeneram. Ok? Fusíveis têm como principal função proteger a instalação e não o equipamento. Podem proteger o equipamento numa função secundária, mas sua principal função é proteger a instalação. Dentro de alguns equipamentos existem fusíveis em posições estratégicas que tentam proteger partes do equipamento de um dano maior. Mas normalmente, fusíveis são feitos para a proteção da instalação. Temos aqui os símbolos de fusíveis, um retângulo passado por uma linha ou um retângulo com uma linha curva dentro, representando o elo fusível. Como é que é composto um fusível? O fusível é composto por um encapsulamento, material isolante, normalmente vidro, papelão, cerâmica, porcelana, dependendo do tipo de fusível que está se trabalhando. Preso a esse encapsulamento, eu tenho um conjunto de contatos, que, junto com o encapsulamento, fazem o corpo físico, a parte mecânica do fusível. Dentro deste encapsulamento isolante existe um material para extinguir o arco voltaico, para quando o fusível derreter, fundir, queimar, não ocorra um arco aqui e o curto não continue acontecendo. Normalmente pode ser ar, areia ou uma outra substância estéril. Normalmente é ar ou areia. E o elemento termofusível, um elo aqui dentro de um material que, quando percorrido por uma corrente excessiva, ele se funde, ele abre. Materiais desse elemento termofusível, olha lá: cádmio, chumbo, estanho, prata e outras ligas. Notem, ninguém falou em cobre aqui. Muitas vezes um elemento fusível queima, a pessoa vai lá e põe um pedacinho de fio fininho aqui dentro de cobre. Vai abrir com uma corrente excessiva? Vai, mas não tem a mesma característica dos elementos de fábrica, dos elementos do projeto de um bom fusível, lógico. Cuidado, senhores, o cádmio e o chumbo não são amigos da nossa saúde. Então, na hora de trabalhar com fusíveis, se esses estiverem rompidos, tome cuidado, você pode estar entrando em contato com materiais perigosos. Reaproveitar o que tem dentro de fusível, então, só para especialista, só para empresa que sabe o que está fazendo. Ok? Tipos de fusíveis. Temos uma série de tipos. Temos fusíveis de vidro, basicamente de dois tamanhos, alguns com 5 milímetros de diâmetro, outros com 7, comprimentos variados. Fusível tipo cartucho, o corpo aqui já é de cerâmica. Existem fusíveis de cartucho com corpo de papelão também. Fusível tipo D, fusível automotivo, existem vários tamanhos. Fusível tipo NH, uso industrial. Elo fusível, normalmente isso aqui é usado em redes de distribuição de energia elétrica. Aqui eu tenho uma chave seccionadora fusível, onde aqui eu tenho um elemento que pode se fundir aqui dentro também. E um fusível para média tensão. Esse elemento aqui já é robusto, já deve ter mais de 30 centímetros de comprimento. Então, existe uma gama muito grande de fusíveis, cada um com a sua especificação. Ok? Curva, de operação de fusível. E aqui nós vamos ver já a comparação entre fusíveis e disjuntores. Olha lá. Aqui, na vertical, eu tenho a corrente em que o meu circuito trabalha. Na horizontal, eu tenho o tempo de operação. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a minha corrente de curto-circuito. Eu tenho
TF, que é o tempo em que o fusível opera. Ou seja, eu tenho um curto-circuito, no instante zero, depois de um certo tempo, o meu fusível abre. Após esse tempo, o disjuntor desarmaria, abriria. Tá? Tudo isso para quê? Para que não se chegue ao tempo de destruir o condutor. Tá? E note, esse tempo aqui não é de fundir o condutor, tá? É de destruir o isolamento do condutor. Porque se você destrói o isolamento do condutor, o seu curto deixa de ser de antes do elemento de proteção e passa a ser na instalação. Lembre, fusíveis e disjuntores servem para proteger a rede e não os equipamentos. Tá? Então, o ideal num sistema bem dimensionado é que primeiro o fusível opere, ele abra. Se este não abrir, o disjuntor entra em ação. Tá, okay? Tudo para evitar que você danifique os seus condutores. Vamos estudar aqui uma curva típica de um fusível. Pegamos aqui uma curva de um fusível de 2 amperes. Olha lá. Então, o que acontece? Aqui na horizontal eu tenho a corrente em amperes e aqui na vertical o tempo em segundos. Se eu tenho um fusível de 2 amperes operando com 1 ampere, nada vai acontecer. Se eu tenho um fusível de 2 amperes operando com 2 amperes, nada deve acontecer. Se eu tenho um fusível de 2 amperes operando com 3 amperes, quando se chegar a mais ou menos 10 mil segundos, o que dá aí mais ou menos 33 minutos e um terço, tá? O meu fusível vai abrir. Se eu aplicar uma corrente de 20 amperes, em menos do que 0,02 segundos o meu fusível deve abrir. Se eu apresentar um curto franco acima de 35, 40 amperes, ele vai abrir em coisa de milissegundos. Olha aqui. Para mais ou menos 35 ou 37 amperes, o tempo é 0,004 segundos, ou 4 milésimos de segundo. Aí acontece uma coisa interessante, né? O fusível também protege a instalação contra a sobrecarga. Lembra aquele exemplo? Fusível de 2 amperes trabalhando com 3, olha lá. 1000 segundos, mais ou menos 33 minutos, um pouquinho mais, 33 e um terço. O que acontece? Ocorreu uma falha. Essa falha ocorreu e se manteve. Ela se manteve por 33 minutos, mais de meia hora. O fusível abriu. A pessoa encarregada da manutenção vai lá, o fusível abriu. Ele tira e coloca um novo fusível. O que vai acontecer? Ele colocou um fusível frio, novinho. Esse fusível vai levar 33 minutos para abrir. Então, ele faz a substituição e volta aos seus afazeres. Daqui a pouco, o fusível abre de novo. Ele volta lá e fala, mas que fusível porcaria. Coloca um novo fusível de 2 amperes. Mais meia hora, um pouquinho mais, o fusível abre novamente. O que está acontecendo? Está acontecendo é que ele tem uma sobrecarga e ele não entendeu isso ainda. O que é o ideal? Um fusível abriu. Pode ter sido um problema de desgaste do fusível? Até pode. Não é comum, mas pode acontecer. Você substituiu. Depois de um certo tempo, que não foi imediato, o fusível abriu. Em vez de substituir o fusível, meça a corrente do circuito. Veja se o circuito está de acordo. Por quê? Às vezes, eu tinha lá um circuito que trabalhava com quase 2 amperes, 1,5 ampere. Aí alguém chegou e ligou naquele circuito mais um equipamento do mesmo tamanho. A corrente foi para 3 amperes. Então, a cada meia hora, um circuito vai abrir. Um fusível vai queimar. Então, quem nunca viu isso acontecer em ambiente profissional, né? Ó, meu, caiu a máquina tal lá. Aí o colega pega, vai lá, fusível queimado, tira o fusível, coloca o outro, voltou a funcionar, tudo bem. Quando ele volta para o setor dele, o chefe dele, ó, meu, queimou o fusível. Ah, não, já troquei, não, queimou de novo. E ele fica indo e voltando. Algumas vezes até descobrir que tem alguma coisa errada. Até descobrir que eu tenho uma máquina com problema, que eu tenho um equipamento com problema, ou que alguém ligou naquele ramal mais do que devia. Ok? Então, tem que se entender como funciona o fusível. Lógico, para um curto franco, para uma corrente muito alta, ele abre imediatamente. Você coloca, liga, ele abre. Opa, tem um curto à frente.
Agora, você pode ter uma sobrecarga que vai fazer o seu fusível abrir, e você vai ficar num ciclo de troca de fusíveis até entender que você tem algum problema. Ok? Senhores, aqui algumas dicas, algumas regrinhas. Tá? Atenção, nunca substitua um fusível por outro de especificação diferente. Dá uma olhada na figura. O colega tinha um fusível de cartucho, o fusível abriu, ele soldou um fusível de vidro, o fusível abriu e ele amarrou um fio. Próxima fase, ele vai colocar um parafuso no lugar do fusível. Tá? Aí não vai queimar. Vai botar fogo na empresa, mas aquilo ali não queima mais. Tá? Olha só. Tensão. Nunca substitua um fusível por outro elemento. Tá? Olha aqui. Ó. Fusível substituído por tubo de cobre amassado. Tá? E fusível substituído por uma peça qualquer que tem até rosca na ponta. Tá? Aqui tem o suporte de fusível, né, uma placa de circuito eletrônico. Tá? E colocaram aqui no lugar do fusível um elemento qualquer, aqui, um tubo metálico que tem uma rosca na ponta. Isso aqui nunca vai queimar. O resto do circuito, né, pode pegar fogo, pode botar fogo na casa. Aqui também, ó, esse elemento aqui nunca vai queimar. Agora, se a empresa vai pegar fogo, é outra história. Então, se o fusível está queimando, tem algum problema. Você tem que descobrir qual é o problema. Não ficar substituindo o fusível. Atenção! Antes de substituir um fusível queimado, verifique se o circuito que este alimenta está em boas condições. Dá uma olhada aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomadas. E ainda tinha espaço para mais, tinha espaço para pelo menos mais uma, duas aqui. Senhores, imaginem que essa tomada aqui tem um fusível lá para ela de 10 amperes. Tá? Imagine que cada elemento aqui puxa 1,5 ampere. 8 vezes 1,5 dá 12. O fusível era de 10, lembra? Então o que acontece? Você troca o fusível, passa meia hora o fusível queima. Aí todo mundo reclama, parou, caiu, não sei o que lá, você vai lá e troca o fusível. Passa ali meia hora quando o fusível queima. Teu problema está aqui, ó. Teu problema está em excesso de carga, não está no fusível. Alguém pode falar, professor, mas são equipamentos de baixa potência. Olha, tem um cabo aqui mais fino, outro cabo aqui que pode ser mais fino, esse aqui até pode ser mais fino. Talvez esse também. Agora, este e este, com certeza são cabos de carga maior. Não são cargas para meio ampere, para 1 ampere. É cabo para alguns amperes. Dependendo do fusível que você tenha acionado a tomada, ele vai começar a queimar. Ok? Disjuntor. Olha lá. Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico que opera como interruptor automático, protegendo uma determinada instalação elétrica, contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Note, ninguém falou nada de equipamento aqui. O disjuntor é feito para proteger a instalação. Eventualmente, pode, como segunda função, assim como o fusível, proteger algumas partes de um equipamento. Okay? O símbolo do disjuntor, existem vários, esse aqui é um dos mais comuns. Tá? Você tem duas linhas com dois círculos preenchidos e uma linha curva entre eles. Tá? Alguns chamam isso aqui de circuit breaker, quebrador de circuito. Também. Tá? Então, às vezes, você pode encontrar uma denominação diferente para esse tipo de elemento. Tá? Aqui o símbolo do disjuntor. Existem vários tipos de disjuntores. Tá? Uma grande gama de potências, correntes e ações. Olha lá. Disjuntores de baixa tensão são elementos basicamente de proteção. Disjuntores de média e alta tensão são elementos de proteção e manobra. Tá? Já vai ver isso daqui a pouquinho. Olha aqui, um disjuntor de baixa tensão. Está aqui, um disjuntor em corte, né? Onde nós podemos ver aí os elementos. Vamos dar uma olhadinha nos elementos. Olha lá. A, alavanca. B, contatos. Ó, aqui e aqui. Quando isso se fecha, esse elemento vem para cá. Né? Pivotado aqui neste ponto. Né? Então ele vem para cá. E fecha o contato aqui. Câmara de extinção. C,
D, mecanismo, todo conjunto de alavancas, molas e intertravamento. E E, conexões parafusáveis. Normalmente você entra ou com um cabo, um fio, ou com um cabo, um fio com terminal elétrico aqui e parafusa. Tá? Senhores, vamos falar um pouquinho sobre o disjuntor. Tá? O que acontece? O disjuntor, quando você aciona a alavanca, ele fecha o contato. Quando ou a alavanca é desacionada ou ele desarma, este contato se abre. Quando esse contato se abre, o que acontece? Forma-se um arco aqui, especialmente se a carga for indutiva. Tá? Lembra lá, o indutor armazena energia em forma de campo magnético, só que ele não fica com energia armazenada se não tiver circulação de corrente. Então, quando você abre, ele tende a gerar uma tensão contra-eletromotriz e a tensão tem que ir para algum lugar. Né? Então, se abre um arco aqui. Esse arco é, por uma questão do mecanismo, empurrado para cá, onde eu tenho uma placa de cobre e uma série de lâminas metálicas aqui. O que tudo isso faz? Isso resfria a temperatura do arco. Portanto, baixando a temperatura, cessa a condução elétrica, você extingue o arco. Tá? Essa é a principal função aqui da câmara de extinção e dessa placa de cobre, é dissipar o calor formado pelo arco, baixar a temperatura para que o ar não se ionize mais. Okay? Como é que ele funciona? Esse é um disjuntor termomagnético. Ele tem a parte térmica, que é um bimetal, são duas lâminas de metal arrebitadas juntas, que, de acordo com o aumento da corrente, ela dilata e entorta aqui. Essa linha reta se torna uma curva, essa linha reta se torna uma curva e dispara um gatilho. Esse gatilho abre o sistema, faz o disjuntor desarmar. Essa parte térmica é responsável pela sobrecarga. A parte magnética opera com curto franco, opera com correntes altíssimas. Então, você tem aqui uma solenoide, um indutor, né, uma bobina, que quando passa uma corrente muito elevada, ele puxa uma trava aqui que desarma o gatilho e abre o contato. E aí você tem a extensão do arco. Ok? Então, se alguém procurar em alguns disjuntores, existe aqui, está aparecendo, ó, uma conexão móvel onde eu consigo regular algumas características do disjuntor, tanto o desarmamento magnético quanto o térmico. Isso aqui normalmente é ajustado em fábrica e lacrado. Isso aqui não é para ser mexido depois que a fábrica lacra. Por quê? A fábrica fez o teste e ajustou isso aqui na condição ideal para o disjuntor funcionar. Como está aqui, nós falamos porque serve. Ok? Curva de disjuntores de baixa tensão. Esses disjuntores que nós temos aí nos quadros de energia de casa e com outras utilizações. Existem várias curvas, A, B, C e D. A curva A é para equipamentos eletrônicos. Tá? Então, nós não vamos falar dela no momento. Curva B, curva C e curva D. A curva B é para equipamentos puramente resistivos, como chuveiro, secador de cabelo, torneira elétrica, puramente resistivo, onde a maior parte da carga é resistível. A curva C é para equipamentos que têm uma parte resistiva e têm uma parte indutiva. Né? Então, alguma coisa tipo um aquecedor com ventilador, né? Elementos ou cargas indutivas leves, um ventilador, por exemplo. Né? E a curva D é para equipamentos fortemente indutivos, máquina de lavar, por exemplo, geladeira, né? Qualquer motor elétrico. Tá? Qual que é a diferença? Tá? Vamos dar uma olhadinha nas curvas e vamos entender as curvas. Aqui, na vertical, eu tenho tempo, numa parte aqui em segundos e depois em minutos. E na horizontal eu tenho a corrente. Só que essa corrente aqui, o que é? É um multiplicador da corrente nominal. Tem o IN aqui, que é a corrente nominal, né? E eu tenho multiplicador dele. Note que tanto na curva B, quanto na curva C, quanto na curva D, o tempo é igual, vai de 0,01 segundo
até 120 minutos e a corrente vai de 1 a 30 vezes a corrente nominal. Okay? Então, vamos pegar um disjuntor, por exemplo, de 20 amperes. Como é que ele se encaixaria aqui? 1, 20, 1,5, 30, 2, 40, 3, 60, 4, 80, 5, 100 e assim vai. Como é que eu interpreto essas curvas aqui? Primeiro, existe a curva em laranja, que é para corrente alternada, e a curva em laranja mais o azul, que é para corrente contínua. Dá para usar o disjuntor em corrente contínua? Dá. Só que ele tem essa mudança aqui, essa característica diferente. Tá? E como é que eu interpreto isso aqui? Imagine que eu tenho um disjuntor de 20 amperes, então 1 aqui equivale a 20. E que por algum motivo o meu circuito colocou ele para trabalhar com 30 amperes. Alguém ligou uma carga a mais e a corrente foi de 20 para 30 amperes. O que vai acontecer? Olha só. Ligou 1,5, uma vez e meia a corrente nominal, 30 amperes. Em 1 minuto aproximadamente, pode ser que ele desarme. Antes de 1 minuto ele não vai desarmar. Mas em 1 minuto pode ser que ele desarme. E em 20 minutos é certeza que ele vai desarmar. Ou seja, esta curva mais à direita, aqui para DC e aqui para AC, é a área onde com certeza ele desarma. Esta curva aqui, tá? E esta área aqui mais à esquerda é onde ele não deve desarmar, ele não vai desarmar. E aqui no meio é uma área indefinida. Tá? É uma área que, devido às características tanto da parte térmica quanto da parte magnética, ele pode disparar ou não, dependendo do equipamento, tá? Dependendo do disjuntor. Então, olha lá. Lembra aquilo que eu falei? Ó? O disjuntor de 20 amperes trabalhando com 30. Antes de 1 minuto, ele não é para desarmar. Mais de 20 minutos ele é para desarmar com certeza. O que acontece se eu pegar, por exemplo, e colocar 60 amperes nele? Bom, 60 amperes eu chego no limiar aqui que ele pode desarmar entre 0,02 segundos e 4 segundos. Estou no limiar. Vamos dizer que ainda esteja na parte branca. Então até 4 segundos ele não desarma. Ele pode desarmar entre 4 segundos e 40 segundos. E com certeza, depois de 40 segundos ele desarma. Então, estou trabalhando aqui com 60 amperes, 3 vezes a corrente nominal. Isso na curva B. E se fosse na curva C? Olha aqui, ó. 20 vezes 3, 60. 4, 40. É muito parecido. Tá? Mas se eu colocar 80 amperes, aqui ele já desarma logo de cara. Ele já vai ter tendência a desarmar logo de cara. Aqui não. Aqui ele pode aguardar até 2 segundos para desarmar com 40 amperes. Aqui, com 100 amperes, ele cai na dúvida, tá? Mas pode ser que ele não desarme até quase 1 minuto, 1 segundo e meio. Aqui não. Aqui com 100 amperes, 20 vezes 5, olha só. Em AC ele praticamente vai desarmar rapidamente. Em DC pode ser que demore um pouco mais. E se eu tiver um disjuntor de classe D? Olha aqui, ó, 8 vezes. Tá? Então, o nosso disjuntor de 20 amperes, 20 vezes 8, 160. Coloquei ele para operar com 160 amperes momentaneamente. Ele suporta até 1 segundo assim. Aqui não. Aqui, praticamente, tanto faz DC quanto AC, ele desarma. Por quê? Os circuitos indutivos, as cargas indutivas, elas precisam de uma corrente maior inicial para iniciarem o seu trabalho, para formar campo magnético. Então, eles têm um surto de corrente inicial maior. Se você colocar um disjuntor de curva B no motor elétrico, mesmo que você dimensione direitinho a hora que você ligar, ele cai. O de curva D permite um surto maior de corrente no início dos tempos, tá? Para que se forme um campo magnético, para que a máquina comece a funcionar e depois ele cumpra a função de segurança dele. Tá, ok? Então, basicamente, a interpretação dos disjuntores é essa, das curvas é essa. Aqui não é para operar, aqui pode ser que opere e aqui com certeza ele opera. Tá?
Então, quanto mais indutiva a carga, melhor que você use o disjuntor adequado. Para evitar de, ligou, caiu, ligou, caiu. Ok? Disjuntores de média e alta tensão. São elementos de proteção e manobra, mas normalmente eles não sentem a corrente. A corrente é sentida por um outro elemento que aciona um relé de proteção e o relé de proteção que aciona o disjuntor. Tá? Tem aqui um disjuntor, provavelmente a vácuo, né, para painel. Né? Isso aqui vai encaixado no painel, não é muito grande. E esse disjuntor aqui é um disjuntor a óleo enorme. Ó, isso aqui é uma pessoa aqui em cima. Tem um funcionário aqui em cima do disjuntor. Lógico que tudo isso aqui está desligado. Né? Tem uma pessoa aqui em cima. Né? Então, o elemento isolador do disjuntor aqui é maior do que um homem em pé. Esse disjuntor, muito provavelmente, ele é a óleo e tem um tubulão aqui, ó, um tubo, que é o reservatório de óleo em que opera esse disjuntor. Bom, esse é um disjuntor para alta potência, alta capacidade, alta tensão. Tá? Esse aqui provavelmente para média tensão. Okay? Senhores, dicas importantes sobre disjuntores. Atenção, nunca substitua um disjuntor por outro de especificação diferente. Olha lá, eu tenho um disjuntor bonitinho, 20 amperes, está desarmando. Eu vou lá e faço o quê? Coloco um de 60 amperes. Lógico, provavelmente ele não vai desarmar, mas vai botar fogo na casa. Então, nunca substitua um disjuntor por especificação diferente. E olhe os detalhes também, olhe os códigos, olhe o IK, corrente de ruptura, né? Olhe a corrente de operação, tensão de trabalho, tipo de curva. Tá? Substitua, se possível, sempre pelo mesmo modelo. Por quê? Se você substituir por um de potência maior, de capacidade maior, pode ser que o disjuntor não caia, mas você põe a fogo na casa, ou no comércio, ou na empresa. Atenção, nunca force a operação do disjuntor. Eu liguei ele caiu, eu liguei ele caiu. Não, eu vou ligar e segurar. Não, não faça isso. Se você ligou e ele caiu imediatamente, é que a parte magnética está operando. Você pode ter um problema no disjuntor, pode ser, ou você pode ter um problema sério no seu circuito. Tá? Então, tanto um quanto o outro exige o quê? Ou a troca do disjuntor ou uma revisão no circuito. Olha só que maravilha aqui. Ó. O disjuntor estava caindo. Espetou um pedaço de madeira aqui, espetou um outro aqui, forçou o disjuntor no lugar dele. Ótimo, isso aqui está maravilhoso. Só tem um problema, né? Vai pôr fogo no condomínio. Né? Vai pôr fogo na empresa. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma instalação aparentemente residencial, né? Olha que bonito. O cara pegou a argolinha que tem aqui no disjuntor, né? O furo, amarrou um fio e prendeu no suporte do próprio disjuntor. Esse disjuntor não desarma mais. Tá? Ou esse disjuntor ninguém vai desligar, nem quando precisar. Tá? E aí, incêndio à vista. E aqui, né, essa coisa super criativa, né? Vou usar o fusível para proteger o disjuntor. O que eu faço? Eu abro o meu equipamento, ponho uma série de blocos de cimento e calço o disjuntor com fusível. Porque não dava para levar pedra até aqui, que não ia dar para calçar, né? Ficava ruim. Então eu calço o disjuntor com fusível. Tá? E olha como é que o disjuntor está preso aqui. Ó. Quer dizer, isso aqui, nem preciso dizer que tem um monte de falhas aqui em relação a normas. Né? Então, senhores, nunca façam peripécias dessas. Vocês estão pondo, no mínimo, uma instalação em risco, senão a vida de pessoas. Okay? Senhores, sistemas de segurança têm que ser dimensionados por profissionais habilitados, tá? Seguindo as normas. É por isso que existe uma coisa chamada faculdade de engenharia, é por isso que todo profissional que trabalha sério tem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CREA. Tá? Por isso que existe engenharia, por isso que existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Seguindo as normas, fazendo tudo direito, a chance de algo dar errado é muito pequena. Não fazendo, a chance de algo dar errado é enorme. Vou conversar um pouquinho mais com os senhores rapidamente lá no Microlab, ok? Senhores, eu sei que os senhores estão esperando aí alguma coisa do Microlab sobre fusíveis e disjuntores.
Não vamos ter nada sobre fusíveis e disjuntores. Por quê? Fusíveis e disjuntores são coisas sérias. Não dá para ficar brincando com isso, tá ok? Tá aqui, ó, senhores, para os senhores terem uma ideia, um livro, tá? Instalações elétricas industriais. Esse livro aqui tem só 900 e poucas páginas. Aqui, ó, tem mais de 100 páginas nesse livro, apenas dedicado à parte de dimensionamento de condutores, disjuntores e fusíveis. Gente, não dá para brincar com isso. Continuem vendo. A gente vai ter mais vídeo com muita coisa interessante. Com segurança, nós não vamos brincar não, ok? Obrigado. Se os senhores quiserem encarar isso como profissão e não como hobby, Engenharia Elétrica, Campus Assunção, Santo André SP, anhanguera.com.